tal e tal, e a gente recebe algum problema osteomioarticular, a gente pensa já ao início em um trauma, né, uma lesão traumática. Se não é uma lesão traumática, comumente a gente pensa em um quadro de uma artrite, né, uma artrite séptica talvez, ou até mesmo uma gota, o que seja que afete a articulação. Mas, antes disso, eu achei até interessante, isso tá no script de vocês, né, tá na planilha de estudos, porque quando você fala de osteomioarticular, você tem vários casos clínicos e quadros clínicos relacionados à parte óssea, à parte muscular e à parte articular. E eu fiquei pensando, falei, gente, como é que a gente vai falar sobre assuntos que são importantes, porém, que vai demandar muito mais tempo e que os alunos talvez vão ter que se desdobrar ao máximo para conseguir aí até então fazer um diagnóstico bacana. Por exemplo, fibromialgia, né? A gente sabe que fibromialgia é um dos assuntos bem comentados, bem falados e requisitados. Mas assim, eu estou só citando, tá, galera? Não está aí no slide, senão vocês assustam. Mas falar de fibromialgia, a gente sabe que isso demanda muito mais só do que uma primeira consulta ou um aspecto clínico, né? Demanda muito mais coisas. Então eu disse, poxa, não vou falar de fibromialgia com os alunos. Apesar de ser interessante, vou deixar a fibromialgia do ladinho. Vamos falar de coisas que são corriqueiras, que são rotineiras a gente atender. E aí eu comecei com o tema de sacrolombalgia, tá? O que é interessante a gente falar de sacrolombalgia? Muitos pacientes chegam ao consultório, chegam à urgência, chegam ao pronto atendimento com dor, né? Dor é o motivo de consulta principal para qualquer quadro clínico, e vocês sabem disso. Só que muitos desses nossos pacientes, eles apresentam dor, e uma dor que talvez seja de curta duração, ou pouco tempo de duração, ou uma dor já de vários tempos, vários dias, vários meses, de uma cronicidade um pouco maior. Principalmente quando está relacionado à zona, ou à coluna, ou à região lumbosacral, tá? Onde você tem lá L1, L2, L3, L4 e L5, segmento lumbar, e você tem um conjunto do sacro, né, as vértebras fusionadas entre si, S1, S2, S3, S4 e S5. Mas S4, S5 aí é raramente quando você tem uma fusão coxígea. Bom, independentemente da quantidade, nós sabemos que é uma zona, né, bastante fácil de ser afetada. Por quê, prof? Porque pode ser por uma característica anatômica, de ser a base da coluna, né? O sacro ser um osso de sustentação, as vértebras lombares também. Por ser uma zona, talvez, de uma amplitude maior de movimento, e acaba que o paciente exagera, ou sobrepeso, com a questão de toda a densidade corpórea, de toda força e próprio equilíbrio da natureza prejudica mais. Ou talvez um excesso laboral, né? Se você tem um paciente que trabalha demais, carregando muito peso, por exemplo, é um pedreiro. Então, são várias as situações. Mas o que a gente tem que lembrar? Anatomicamente falando, esse conjunto vertebral, região lombar e região sacral, nós temos um plexo que é conhecido como plexo lombar e tem um plexo que é conhecido como plexo sacral. Muitas literaturas trazem até plexo lumbosacral, né, que são troncos de L4, L5, S1, S2 e S3. Em síntese, nervo femoral responsável pela parte anterior dos membros inferiores e nervo sacro, ou famoso nervo ciático maior, responsável pela parte posterior. Bom, muitos pacientes, eles chegam referindo dor realmente nessa região lumbosacral, ou na grande maioria das vezes uma dor que tem uma sequência, um segmento na parte posterior da coxa, da perna, e que vai lá no pé. Só que se você for acompanhar a literatura, você vai ver que o nervo ciático, ele vai até uma extremidade. Depois ele se continua com outro nome.
Mas então, prof, por que a gente diz ciatalgia, ou por que diz, problema no ciático? Porque é uma extensão nervosa só, tá? Não importa na anatomia se ela muda de nome, o que importa para nós aqui é que essa dor é referida até a outra extremidade. Por quê? Porque é a continuação nervosa. Beleza. Bom, então, a sacrolombalgia, que é muito famosa, é aquela dor, né? Aquele paciente que vai ter a presença de dor, uma dor aguda, uma dor crônica da zona ou da coluna lombosacra. E essa dor, ela vai vir ou vai acontecer por diferentes causas, mas é uma dor irradiada ou referida, como eu acabei de explicar. Alguns autores, algumas literaturas, chamam de síndrome lumbágico ou lumbálgico, tá? Isso é um termo que inclui todas as enfermidades e traumas que provocam dor lumbar. É até interessante porque, às vezes, a gente confunde uma dor lumbar, que seria ali uma causa de uma sacrolombalgia, ou a característica de uma sacrolombalgia ou uma ciatalgia, até mesmo com cólico, né, com cólico renal, uma litíase renal, e tudo isso tem como a gente fazer um diagnóstico diferencial bem tranquilo, tá? Então, uma lumbalgia não é um diagnóstico. Vocês sabiam disso? Lumbalgia não é um diagnóstico, nem uma enfermidade. Mas a gente pode dizer que se trata de um sintoma, porque realmente é um sintoma, é uma dor, que pode evolucionar por crises, ou que pode ser constante, né? Pode ser temporal, pode ser permanente, ou pode ser recidivante. Entra um pouco em contradição algumas coisas, quando diz que lumbalgia não é um diagnóstico. Por isso que a gente diz, né, a síndrome lumbálgica, que é um conjunto de signos e sintomas que tem por compromisso uma afetação lumbálgica, ou uma afetação aí sacrolumbálgica. Beleza, tranquilo. Prof, mas para nós, alunos de semiologia, o que a gente tem que saber desse conceito? Então, o que a gente precisa saber? Você vai ter um paciente que ele vai chegar para consultar com você por um simples motivo de consulta. Até então, dor, né? Que não é um simples motivo de consulta. E você vai perguntar toda a característica da dor, né? Fazer a semiologia da dor. Você vai usar o Alicia. Bom, então a dor é o principal motivo de consulta. Beleza. É uma dor que se situa a nível lumbar, lumbar baixo, né? Que a gente chama na região realmente na parte, uns chamam tóraco-lumbar mais acima e lumbar mais abaixo. Uma dor que irradia ao sacro, a zona glútea, tá? Uma dor que muitos pacientes podem referir na parte posterior da coxa, né, do muslo, da perna e até mesmo no calcanhar. Uma dor que tem uma intensidade moderada e, geralmente, essa dor tem a característica de ser aumentada ou incrementada com esforço. Então, quanto mais o paciente anda, né, quanto mais o paciente faz movimentos bruscos de extensão, de flexão, mais ele pode sentir. Ou se ele carrega um peso, opa, deu uma pinçadinha ali, ele sentiu também, certo? Por isso que a gente diz que é uma dor que ela pode ser prolongada a sua irradiação. Como assim, prof? Porque muitos pacientes, eles não referem uma dor só localizada. É uma dor contínua, é uma dor que ela considera-se de irradiação total do membro inferior, né? Chegando aos pés. E, claro, um dado muito importante que a gente sempre tem que saber avaliar. E vocês vão perguntar para o paciente de vocês: quando o senhor fica muito tempo sentado, ou quando o senhor fica muito tempo deitado, essa dor, ela intensifica ou não intensifica? Teoricamente, ele tem que te responder que intensifica, certo? Se ele senta demais, se ele deita demais, intensifica. Muitos andam demais, intensifica. Bom, mas, prof, eu estou falando de um paciente que tem um motivo de consulta que é dor, em uma região lumbar baixa. Como é que eu vou me preocupar
e saber se realmente eu estou frente ao quadro de uma lombalgia, ou sacrolombalgia, ou outra enfermidade. Aí nós vamos ali avaliar mais um pouquinho esse paciente. O senhor tosse? Tem tosse? Tem. O senhor tem estornudo, né? Espirro? O senhor, durante o momento da defecação, por exemplo, o senhor tem um aumento da dor? Ele vai dizer, doutor, dói. Se eu tosso, dói. Se eu espirro, dói, né? Se eu vou para o banheiro, dói. Quanto mais esforço eu faço, dói. Tá. Mesmo que eu fico paradinho, deitado, quietinho, dói. Mas, beleza. Alguns têm dor ao repouso e outros não têm dor ao repouso. Depende também da intensidade, né, do problema. Bom, mas o seu paciente vai assinalar uma sensação tirantez, dolorosa lumbar, sempre ao levantar pela manhã. Como é que é isso? Ele vai dizer para você que ele deita para dormir, na grande maioria das vezes ele toma um relaxante muscular. Quando ele levanta de manhã cedo, ele sente uma fisgada. Opa! Então, ao primeiro acordar, né, pôr o pé no chão, levantar da cama, você já acorda com dor. Isso é uma característica interessante. E ele pode dizer para você, não, doutora, aí eu vou passando o dia, né, eu tenho um envolvimento com o meu trabalho, buscar um filho na escola, fazer nananana, some, né, vai desaparecendo. Aí, quando às vezes eu chego no final da tarde, meu filho quer que eu jogue uma bolinha com ele, eu faço alguma coisa, volto de novo. Poxa, então aqui já não tem como eu pensar que for, por exemplo, achei que tinha alguém querendo entrar. Um quadro de uma litíase ou uma passagem de cálculo, né? Uma litíase ureteral ou uretral. Por quê? Porque o cólico renal é uma dor contínua. É uma dor que não tem a constância de desaparecer, pelo contrário, ela tende a aumentar cada vez mais. Então, aqui você já pode praticamente excluir o diagnóstico de um ou outro quadro patológico. Não estou dizendo que assegurado 100% de certeza, mas a gente já descarta. Beleza. Logo, você vai perguntar ao paciente, né, se ele sente que tem uma certa rigidez na zona lombar, se ele tem uma certa restrição para alguns movimentos ou não. Bem, ou às vezes ele nem percebe isso e também a gente não, na nossa inspeção, na nossa palpação, a gente também não consegue avaliar. Bom, em alguns casos, que são casos mais graves, o paciente ele pode chegar com uma impotência funcional, absoluta ou relativa. O que seria uma impotência funcional? É aquele paciente que ele perde a sensibilidade, né? Se você for fazer um teste de sensibilidade superficial e profunda, pode ser que a superficial esteja conservada e a profunda não, ou vice-versa. Se você fizer o teste da sensibilidade térmica, né, pegar uma caneta gelada e colocar na perna, ele pode não sentir. Até mesmo na parte da motricidade do paciente, o paciente ele pode caminhar arrastando a perna, né? Por quê? Porque ele já não consegue mais exercer a marcha por comprometimento desse nervo. Isso pode acontecer. Só que essa impotência funcional vai depender, né, do grau da lesão, da extensão da lesão. E também, gente, sempre lembrar, um paciente com impotência funcional, os membros inferiores principalmente, a gente sempre tem que analisar o estado neurológico, tá? Por quê? Porque às vezes pode ser algo localizado, ou às vezes pode ser algo geral, de outro sistema, e repercute no membro inferior. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Aí a gente vai eliminando os outros casos, né, outros possíveis diagnósticos para concluir um só. Bom, mas é muito tranquilo, né? Esse quadro clínico é um quadro clínico clássico que o paciente tem dor. Beleza, vamos fazer um exame físico. Claro, o exame físico é o que vai ajudar, né? É o que vai nos auxiliar a determinar se existe algum comprometimento anatômico de uma vértebra, ou se é um processo de outra índole. O que está acontecendo? Você pode fazer o exame físico
O seu paciente, ele pode estar em pé, ele pode estar sentado, ele pode estar em decúbito prono, decúbito supino, decúbito lateral, não importa. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que fazer a inspeção da coluna. Quando você faz a inspeção da coluna, quando você está só olhando, você consegue ver o segmento vertebral, tá? Se forem pacientes talvez muito obesos, isso dificulta um pouco mais, mas tudo bem, você vai olhar o segmento vertebral. Às vezes, existem processos como uma escoliose, uma lordose, que você consegue ver a desvio, né, a desviação. Às vezes é só na palpação. Tá, você inspecionou ali, não tem nenhum inchaço, nenhuma alteração de coloração, não tem nada quente, né? A primeira visualização quente, que eu digo assim, a palpação principal, mas quando você olha, não tem signos inflamatórios, né? O calor, o rubor, o tumor, beleza. Prof, tá, vamos olhar a coluna, não tem nada, eu olhei, não tem nada. Ok. Então, vamos ver, como eu disse, se tem desvio, ou como é que estão os ombros, se está um mais caído, o outro mais levantado, se a cadeira é no mesmo nível, às vezes ele pode ter o lado direito mais pendido e o outro mais levantado, pode acontecer? Pode. Uma coisa que é muito importante é sempre avaliar se os membros inferiores têm a mesma longitude, tá? Então, vocês vão fazer uma comparação, perna direita com perna esquerda, se eles têm a mesma longitude. Por quê? Porque às vezes pode haver um encurtamento, tá bom? Por atrofia do próprio nervo. Bom, pode ter lesão de pele, pode ter uma ferida, pode ter alguma outra coisa que pode estar associada ao caso clínico, beleza. Depois, a gente vai fazer o quê? A mobilização ativa da coluna. Então, a gente vai pedir para o nosso paciente, isso é simples, fazer manobra de flexão e extensão, né? Flexiona e extensiona. A gente coloca o tronco em projeção ao membro inferior e pede para ele levantar devagar, né? E extensiona, vira para trás até o máximo que consegue. Ele não vai conseguir fazer muito, por quê? Se ele está com o processo de uma lombalgia ou ciatalgia, ele vai ter dor. Flexão lateral, rotação, circundação, tudo ele vai ter dor. Então, aí já é uma característica. E também existe o que é mais comentado lá na ortopedia, mas eu coloco aqui para vocês saberem, que são algumas provas para determinar uma sacrolombalgia, tá? É uma maniobra que é chamada de maniobra de Soto-Hall, depois tem a maniobra de Neri 1 e 2, depois tem a maniobra de Lasseguet, que até em neuro a gente faz essa maniobra, depois tem a maniobra de Bragardi e tem a prova de Punch, certo? Essas provas, elas nos auxiliam, né, a dizer, opa, meu paciente realmente tem uma sacrolombalgia, ou eu estou já no começo a dizer que ele tem uma sacrolombalgia, tá? Depois eu mostro para vocês a manobra que é uma das mais utilizadas, que é a maniobra de Soto-Hall, tá bom? Isso aí, a Soto-Hall, qualquer médico, clínico geral, interno, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta consegue fazer, tá? A Soto-Hall é tranquilo e a prova de Punch também é de boa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a imagem. Bom, prof, mas e aí? Existe também uma classificação da sacrolombalgia, tá? Você tem ali uma classificação etiológica, né, que é o mais importante, o que vai orientar uma conduta e também como é que a gente vai seguir com esse paciente, certo? Existem várias formas de agrupar as causas de dor baixo a espalda. E aí tem uma classificação chamada de classificação de Hove, que foi modificada pelo Dr. Júlio Martinez Pais. Então, o que acontece? Quando você fala sacrolombalgia, é um termo muito amplo. O que causa, né? Quais são as possíveis causas e como causa? Qual é o fator? Então, vamos classificar. Que pode ser uma lombalgia por um defeito morfológico na estruturação, né? Pode ser uma lombalgia por um defeito funcional, pode ser uma lombalgia por um processo degenerativo, por exemplo, o paciente ele pode ter uma osteoporose,
Com o passar da idade, ele teve uma fratura de lumbar, um achatamento, né, um achatamento de corpo vertebral, e isso levou aí um comprometimento sacrolombalgico. Pode. Pode ser um processo infeccioso? Pode. Incluso, a gente tem muitos pacientes aí que têm tuberculose óssea e que pode desenvolver o estágio de uma sacrolombalgia, se for comprometimento for a nível de vértebra lumbar, tá? Então, pode ser por processo neoplásico, né, geralmente câncer de mama, que tem metástase em corpo vertebral, enfermidade metabólica, transtorno renal, traumático, transtorno gastrointestinal, ginecológico, nervoso, até mesmo psicossomático. Então, a classificação de sacrolombalgia em relação à etiologia é variada. Não basta você saber o diagnóstico, é o que eu sempre digo. Eu sei que ele tem uma sacrolombalgia, um quadro de sacrolombalgia. Porém, o que levou, o que acontece, né? Aonde está o problema? Isso aí é o mais importante. Mas, como é muito grande esse assunto, que apesar de ser simples, é um assunto grande, a gente comenta muito da parte fisiopatológica, tá? Ou a sindromogênesis. Aí você pergunta, mas como assim, professora? Eu não estou entendendo. A fisiopatologia diz, de forma muito simples, que acontece o quê? Acontece um deterioro, né, nessa zona, que nada mais é a presença de um afinamento do anilho, cujo reforçamento ligamentoso é muito ligeiro. Se produz manifestações clínicas muito dolorosas, e a expressão patológica mais frequente das lesões nucleares posteriores estão constituídas por 3 manifestações clínicas. Vale lembrar, gente, que toda essa zona é um conjunto completo, né? Você tem ali não só a parte óssea, você tem a parte ligamentária, você tem a parte articular, você tem a cadena de plexos, né? Plexos que tem suas raízes anteriores e posteriores, então você tem os núcleos motores primários e secundários, então tudo isso é muito importante. Mas para ficar fácil da gente entender, existe o quadro de uma sacrolombalgia aguda, uma sacrolombalgia crônica, ou a famosa sacrolombalgia ou ciatalgia vertebral comum, tá? Então, é o que a gente sempre diz, olha, vamos analisar de uma forma mais ampla, né, se é aguda, se é crônica, ou se é aquela que é considerada vertebral comum, né, que pode acontecer por um comprometimento X ou Y. Deixa eu só mostrar aqui uma coisinha para vocês, antes da gente continuar aqui. Deixa eu só pegar um negocinho aqui para mostrar para vocês. Mas é bem tranquilo. Esse assunto é um assunto tranquilíssimo demais até, muito gostoso. Pode cair esse assunto na prova, né? É bem de boa. Deixa eu colocar a manobra que eu prometi aqui. Sotorral.